Bem-vindos à Rádio Contagem Viva. Aqui nesse espaço a gente debate cultura, memória e identidade da nossa cidade. Eu sou Tamires Soares. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Luiz Pires e juntos vamos explorar histórias, movimentos culturais e conduzir temas relevantes, um bate-papo relevantes de temas relacionados aí para a nossa comunidade. Esse projeto ele foi contemplado pelo edital 001/2024, Movimenta Multilinguagens, e 003/2024, Bolsas Culturais. E nos sigam aí nas redes sociais, no Instagram, nós temos o Instagram, o YouTube e o TikTok. Então aí nas principais plataformas de áudio. É muito fácil de localizar aí. É a Rádio Contagem Viva. Vamos começar o nosso programa, hein? Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante e relevante. E é importante lembrar que aqui na Rádio Contagem Viva a gente sempre abre espaço para todas as religiões. A gente quer promover um diálogo respeitoso, né, entre as diferentes crenças e com muita empatia. Hoje nós vamos refletir sobre a fé, o que significa ter fé, né, como ela se manifesta na vida das pessoas e de que forma a espiritualidade pode nos unir e não nos separar. É importante, a gente vai ouvir sobre diferentes perspectivas e a gente quer ressaltar que a gente convidou para esse episódio pessoas de diferentes crenças e religiões. E por uma questão de agenda, algumas pessoas não puderam comparecer, mas que a gente vai abrir espaço e que a gente vai promover outros episódios com outras religiões também, tá? Só para deixar isso esclarecido. E para nos ajudar nesse tema de muita relevância, eu tenho duas convidadas especiais. Nossas convidadas são sempre especiais. Hoje está aqui com a gente a pastora Irani e a Fátima Cerqueira. Bem-vindas. Sejam bem-vindas. Obrigada. A gente sempre gosta de pedir que o convidado se apresente, né? E fale para a gente também a conexão com Contagem. Então, gostaria que vocês se apresentassem. Meu nome é Irani, eu sou pastora há mais de 20 anos. Eu tenho um grande amor pela cidade de Contagem. Eu iniciei a minha trajetória como pastora em Belo Horizonte, onde eu abri a minha primeira congregação, ali no bairro Jardim América. E depois eu vim para Contagem, conduzi uma igreja e já estou aqui há 20 anos trabalhando. Essa obra do pastoreio, o pastoreio que você se achega mais às pessoas, que você está com as pessoas no dia a dia, ela é uma obra paulatina, gradativa, é uma caminhada dia a dia e não é uma caminhada de ostentação. Quando você decide compartilhar com o outro, estar com o outro, a gente tem que abrir mão de certas coisas, então isso não dá muito retorno. Mas o retorno que a gente tem é na fé mesmo, é com Deus na caminhada. Agradeço Contagem por isso. Muito bom. Eu sou Fátima Cerqueira, sou aqui de Contagem, quer dizer, eu não sou daqui, né? Mas tenho Contagem no meu coração há 42 anos e participei muito tempo aqui na Paróquia Nossa Senhora da Glória e hoje eu estou no Novo Riacho. Eu trabalho, né? Meu trabalho é com teologia e sou missionária leiga, participo e estou também atualmente na diretoria do CONIC Minas, do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. E aqui em Minas Gerais eu atuo, né, estou no momento atuando junto a outros membros também de outras igrejas. E também eu faço parte da coordenação de diálogo interreligioso e ecumenismo aqui de Minas Gerais, da CNBB, do Leste 2. Sou casada, sou mãe, sou avó. Estamos aí para juntos tentar construir um mundo melhor. Explica para a gente, CONIC. Explica para a gente um pouquinho. O CONIC é Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Então, aproximadamente aqui no Brasil, há 42, 43 anos, foi fundado lá em Porto Alegre e participam dele algumas igrejas assim, históricas, né? São mais as igrejas históricas. A Igreja Luterana, a Igreja Presbiteriana Unida, a Igreja Anglicana e a Igreja Católica Apostólica Romana.
no momento atual, nós somos essas 4 igrejas que formamos esse conselho, que juntos nós procuramos trabalhar e construir, né, sem olhar as diferenças, as divergências, construir juntos coisas boas, né, para a construção mesmo da sociedade. E se falando, né, um tema muito relevante, né, a gente sabe da dificuldade que é, até a nossa proposta, né, Tamires, igual ela falou, nós convidamos as outras religiões também para poder participar, que é um diálogo que a gente quer construir, somente valorizando Contagem, né, essa estrutura. E eu queria saber de vocês, né, como é que seria esse trabalho aqui em Contagem, as outras igrejas, a senhora citou algumas igrejas, né, como é que é esse diálogo? Geralmente, como é que é feito essas manifestações? Tem alguns eventos, algum calendário específico? Fala um pouco sobre isso, o que vocês... Bom, aqui em Contagem, né, onde nós atuamos, eu atuo atualmente na Paróquia Cristo Salvador, no Novo Riacho, nós temos um projeto, que já não é projeto, é realização mesmo, chama-se PROREC, Projeto de Reconciliação Cristã. Nesse projeto, a gente convida outras igrejas, como a pastora Irani também participa do nosso grupo, né? E outros pastores também nos ajudam, e nós temos calendários, né? Como agora, voltando ao CONIC, nós temos um calendário que é nacional, né? Nós temos encontros, formações, reuniões junto às igrejas juntas, e nós temos, durante o ano, nós temos a Semana de Oração pela Unidade Cristã, né, que é no Brasil, todo o Brasil, e nós aqui no CONIC Minas, nós vamos às dioceses do estado, como Goiânia, Governador Valadares, Juiz de Fora, e outras, né? São bastante dioceses, muitas dioceses que estão conosco nesse trabalho. E aqui em Contagem nós temos uma celebração belíssima, que é o Vamos Juntos a Belém, que nós convidamos as igrejas, né? Já esteve, as igrejas com seus representantes, aí os pastores, os reverendos, né? Tanto da igreja anglicana, da igreja metodista, ou da igreja presbiteriana, sempre estão junto conosco, né? O reverendo e pastor Jorge Diniz é um grande amigo, o Heitor, também o reverendo Bernardino da igreja anglicana, o reverendo Antônio Marcos também da IPU, e assim nós tentamos, né, construir essa unidade, nessa pluralidade, nessa diversidade. Entendi. Então, pastor, e como é que funciona aí a questão da igreja, a evangélica? Porque geralmente tem essa quando fala em evangélico, né, tem algumas pessoas já têm aquele preconceito de falar assim, evangélico sempre muito tradicional, muito rígido. Como é que vocês lidam também muito com fechado, isso? Né? Isso. Eu sou uma pastora, pastorei, tenho uma pastora presidente que é a minha mãe, sou divorciada há muitos anos, né? E eu tenho os meus filhos, tenho a minha casa, mas no meio evangélico, ainda existem muitas barreiras para serem quebradas, muita religiosidade para ser tirada. E, com isso, a gente entende que a gente tem que galgar um caminho onde você consegue quebrar essas barreiras. Ainda sofro muitos preconceitos, muitos pastores têm resistência até com a minha pessoa, algumas igrejas, falam, não vai para frente. Quando abrimos a igreja, fundamos a igreja, para quê? Você não vai dar conta, mulher sozinha não dá conta. E nós já estamos há 20 anos e eu vi muitas igrejas fecharem. Com a pandemia, então, em tempos de pandemia, foi muito difícil, né? As igrejas se viram, não só a igreja evangélica, mas todas as vertentes religiosas, elas se viram numa grande dificuldade de cuidar das pessoas nesse momento. Tivemos que usar a internet, e aí as dificuldades financeiras para se manter as igrejas, né? Muitas pessoas ficaram desempregadas, tivemos um tempo de escassez muito grande. E com o preconceito isso piorou. Né? Para quem já sofreu os preconceitos no meio, a questão do machismo, a questão da questão do preconceito com cor, com ser mulher que está na frente, foi muito complicado. Mas, graças a Deus, nós perseveramos, vencemos e estamos aqui, podemos contar a história. Eu fico muito feliz com os convites da Igreja Católica.
dos padres, do CONIC, com essa aliança, porque isso dá visibilidade ao ministério. Isso dá força ao ministério, à chamada, e faz a gente ver, observar a caminhada, que tem pessoas que pensam como a gente, que tem pessoas que não estão ligadas à religiosidade, mas está olhando pela fé para o outro, está olhando para o outro como um todo, não pela religião. Isso é muito bom. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Tem algumas igrejas evangélicas que a mulher não pode pastorar, né? Que fala o termo. A sua igreja foi você que fundou? Exatamente. E lá as mulheres exercem essa função. Exercem essa função. Eu já consagrei pastoras, né? Juntamente com outros pastores no altar comigo. Já consagrei pastores ao ministério, já consagrei missionárias, diaconisas, e elas têm total liberdade para trabalhar. Inclusive, junto comigo, vem muitas mulheres viúvas, né? Que às vezes perdem os maridos, têm a fé e procuram um campo de apoio, um campo para poder trabalhar. Às vezes não querem mais a opção do casamento, não querem mais, estão resolvidas emocionalmente. Aí elas querem trabalhar e a gente dá muita entrada, até porque o livro de Tiago, na Palavra de Deus, no capítulo 1, verso 27, vai falar sobre a verdadeira religião. E a verdadeira religião, ela não é denominação ou placa, né? A verdadeira religião é que acolha o órfão e a viúva. Essa é a verdadeira religião, né? Paulo fala a Tiago para a gente exercer essa religião. E isso vem fortalecendo a gente, né? A palavra ela vem fortalecendo para a gente romper com as mentiras que são embutidas. As doutrinas mentirosas que são embutidas nas mentes das pessoas. A senhora falando dessa questão das mentiras, né? É uma pergunta também em relação a isso. É uma doutrina, tudo tem uma doutrina, né? Geralmente as pessoas que participam, né? São os fiéis que participam. Como é que é trabalhar? Como é que ela trabalha isso, a questão desse envolvimento, para explicar? Porque agora falou, tem uns paradigmas. Tem um ensino. No caso, tem todo um preparo, todo e os fundamentos, eles têm que ser todos bíblicos, né? Todos bíblicos. Eu professo, eu tenho a Bíblia como regra de fé e prática. Então, esses ensinos, eles têm que ser bíblicos. Cada um tem um panorama. Uns dizem que a Bíblia é meramente interpretativa. Mas se você vai no contexto, na história, quando Jesus chama a mulher samaritana, no Evangelho de João, ela se torna a primeira mulher missionária no mundo. E eu já ministrei isso lá na Igreja Cristo Salvador, né? Ela se torna a primeira mulher missionária no mundo. E ela é uma mulher que ela teve 6 maridos, ela tinha 5 e agora o que ela tinha não era o dela. Entendi. E Jesus chama ela e se revela a ela. Tem o maior diálogo da Bíblia que você vê de Jesus com uma pessoa é com uma mulher que era considerada uma adúltera, uma prostituta. Depois ela é transformada e ela vai até a cidade chamar outros porque ela tinha conhecido um profeta. Alguém que mudou a sua vida. Entendi. Baseado nisso, não sei se você ia perguntar alguma coisa agora, direcionando para o CONIC, para a senhora Fátima, o CONIC, como é que é essa atuação dele no Brasil todo? Então, a gente sabe que tem públicos diferentes, cada um tem uma cultura diferente, cada por região. O mineiro tem aquela questão, né, de ser mais tradicional. Como é que é trabalhado assim, em cada região para poder... Bom, eu trabalho aqui em Minas, né? Minas, então, eu trabalho em Minas, o nosso CONIC atua aqui em Minas, né? Aí fica mais fácil. Mais fácil, a gente é de casa, né? Mineirês mesmo. Mineirês, isso. Não, trabalhar com as igrejas aqui e também no Brasil. Eu já trabalhei também no Rio de Janeiro com outras igrejas e no Todos Somos Um. E achei, né? Não achei, não. Tenho certeza que foi uma experiência riquíssima, trabalhar com pessoas diferentes, que também têm sotaques diferentes, né? Mas, enfim, quando você tem um ideal, né? Quando você busca, se é a busca da unidade, na pluralidade, você se abre ao outro, você acolhe aquilo que é diferente, porque o outro tem o direito
de pensar diferente do que eu penso. Né? Ninguém tem a verdade absoluta. Né? A Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos, claro, a teologia bíblica, sim, temos a tradição, que nós, né, é onde a gente trabalha com a teologia, a gente procura encarnar, trazer para a realidade os contextos, os textos e os pretextos bíblicos. Né? E também a santa tradição que nós temos, respeitamos, e não é seguir, não, ninguém coloca nada a goela abaixo. É verdade. Né? Eu, como professor de teologia, já trabalhei com pessoas de diferentes... Gente, nós vivemos numa sociedade plural, pulverizada, né? Mas quando você acolhe o outro, buscar o outro onde ele está e na situação que ele está, isso é cristão. Né? Nós somos cristãos. Aí, às vezes, nos perguntam, qual que é a sua religião? Aí fala, eu sou católica. Não, eu não sou da religião católica. Catolicismo não é religião, é igreja. Eu professo a minha fé na Igreja Católica Apostólica Romana. Sim. A minha família, meus irmãos, minha família toda, meus antepassados, são protestantes. Eu sou a única cristã católica e tenho uma sobrinha e as minhas 2 filhas. Que professamos a nossa fé na Igreja Católica. Yes. Quais são os fundamentos, né? Gente, fé. E fé não é objeto que você... perdeu a fé na igreja tal, por isso veio... Não, ninguém perde a fé. Porque a fé não é um objeto. Você perde o celular, você perde a chave do carro, a conta de luz, aí não sei... Mas a fé não. A fé é uma adesão. Você se adere a um projeto. Cristão, no caso, eu sou cristã, a minha fé, a minha aderência é a fé cristã. Então, eu professo a minha fé na Igreja Católica Apostólica. Respeito, tenho admiração pelas outras igrejas. Muitas vezes eu busco orientações, que eu tenho essa liberdade, porque a fé, ela liberta, ela é inclusiva. Ela não faz distinção. Exatamente. A gente busca essa beleza, esse encantamento. Isso nos encanta. Quando eu escuto, quando eu ouço um pastor, pastor Irani, outros Sim. pastores, quando a gente senta juntos para conversar, para dialogar, é um diálogo Sim. respeitoso. Sim. Nós nos respeitamos, porque o ideal é o mesmo, nosso ideal é Deus. Verdade. Eu queria aproveitar a sua fala e deixar algo aqui, que eu fiquei apaixonada com Contagem, porque eu trabalhei na Coordenadoria de Promoção de Igualdade Racial há 8 anos. Sim. Eu fui chefe de serviços nesse setor e eu ficava com a parte das convocações, os convites para as reuniões. Também fui secretária do Conselho Municipal de Igualdade Racial do município. Eu fiquei no conselho por 4 anos. E nesse setor, eu acredito que Deus me levou para essa área para eu ter um conhecimento maior e para eu aproveitar o máximo quando eu estava ali e para abranger, né, para abrir o entendimento. Então, ali, as pessoas que eu mais tive contato foi com pais de santo e mães de santo. Né? Inclusive, está aqui o Efigênia Francisca, o qual eu tive a honra de receber num centro, lá na Rua Balneário, no Novo Progresso. A dona Efigênia Francisca, ela foi a primeira mulher negra a conduzir uma marcha de Congo. Ela era chefe das mulheres. Que legal, hein? A dona Efigênia Francisca. Então, o prêmio se chama Efigênia Francisca por causa dela, que ela foi a primeira mulher negra a conduzir, porque as mulheres não saíam na marcha. E ela trouxe isso, incluiu a mulher na marcha. Então, foi criado o prêmio Efigênia Francisca em memória dela. E aí, eu fui convidada, na época trabalhava no município, né? Trabalhava na coordenadoria, e fui convidada a fazer o cerimonial de honraria, onde se entregaria essa honraria. E várias mães de santo que eu mesma convoquei para estarem, para receber o prêmio. E eu fui convidada para fazer o cerimonial.
E a opção era assim, a trabalho, mas é um convite, porque a gente conhece a sua posição, eu já era pastora, a gente conhece a sua posição, você decide onde você entra, onde você sai. A gente não decide, né? Onde você entra, onde você sai. Não sei se a sua religião vai permitir que você vá. Aí eu falei assim, eu vou orar. Mas meu coração já se alegrou com o convite. E eu aceitei o convite e fui trabalhar, né? E quando eu cheguei para o trabalho, eu fiz todo o cerimonial, convoquei todas as mães de santo para receberem a honraria, todas que estavam inscritas. Conversei com o pessoal da casa, com o pessoal do centro, né, o seu Tonzinho, o pessoal de lá e tal. E no final, o Conselho de Promoção de Igualdade Racial daquela época decidiu honrar uma mulher negra que fazia um trabalho no município de relevância, e um trabalho social de relevância. E, na decisão deles, a honraria seria para a pastora Irani. Eu fiquei apaixonada. Gente, eu estou apaixonada. É claro que as barreiras a gente encontra não só nas igrejas evangélicas, a gente encontra em qualquer meio. Não é, Fátima? Desafios, né? Desafios, é desafiador. Exatamente. É desafiador. Em qualquer âmbito, em qualquer segmento religioso, você encontra desafios. E isso ali, naquele momento, também trouxe desafios, porque outros não queriam que o entregassem, mas outros se alegraram, exatamente. E eu recebi. E eu conheci, trabalhando nessa gestão, naquela época, né? Eu conheci a mãe Rita, que faleceu na época do Covid. E mãe Rita, ela gritava o meu nome, onde ela estivesse, onde eu estivesse. Nas reuniões, ela gritava. Quando alguém me chamava no microfone para ocupar uma mesa, anunciava o meu nome, e dizia assim, a senhora Irani, ela levantava da cadeira e gritava, senhora Irani, não, pastora Irani Júnior, mulher negra, empoderada, mulher de Deus, ela gritava dessa forma. E eu via tanto amor naquela mulher. E ela se manifestava assim com grande amor pela minha pessoa e eu também. Aquilo acabou gerando dentro de mim muito amor pela vida dela e acabamos virando assim, muito colegas de caminhada mesmo, de ligar uma para a outra, de comunicar o que está acontecendo. E isso foi muito bom. Trouxe uma experiência muito boa. Eu percebo que vocês atuam assim de uma forma não tradicional, né? Sim. E eu acredito que isso gere também muita controvérsia, né? Como é que é lidar, assim, né? Os fiéis, né? Eles conseguem aderir ao discurso, tem muita resistência. Como é que vocês trabalham isso, né? Para trabalhar esse diálogo mesmo respeitoso, né? Sim. Isso ainda tem muitos desafios. Tudo desafio, né? Desafio. Verdade. Ainda existem muitos desafios. É verdade. Tem pessoas que saem da igreja. Tem pessoas que eu já ouvi assim, eu estava para ministrar, foi um dia de culto, eu estava para subir no altar. Eu ia ministrar. E só que eu costumo ficar na porta, recebendo as pessoas até o momento de eu subir para o altar. E aí chegou uma irmã da nossa igreja, e ela disse o seguinte, eu preciso conversar com você com urgência, eu estou muito triste. E ela me chamou lá fora, eu falei, vamos conversar aqui separado e tal? Ela falou assim, uma pessoa me procurou para falar mal de você. Para falar que você está se juntando ao pessoal do candomblé. Está se juntando ao pessoal da Umbanda. Que você está andando muito com esse povo. Já com um tom de preconceito mesmo, seria isso? E assim, que né? você não é mulher de Deus. Que você não é mulher de Deus, que você está negando a fé. E isso me trouxe uma tristeza tão grande no momento, porque eu tentei dizer para a igreja onde eu estava. Eu fui muito clara, eu dizia no altar, gente, eu estou trabalhando na coordenadoria, eu vejo que é um ambiente legal, eu vejo que tem desafios, mas eu vejo que tem muito a oferecer, muito a ensinar. E teve pessoas que me julgou como se eu estivesse abandonando o meu ministério, abandonando a chamada,
porque eu estava aparecendo em fotos, em redes sociais com pessoas trajadas de mãe de santo, porque ainda existem realmente desafios, né? E aí muitas pessoas saíram da igreja. Mas eu tentei esclarecer, essa irmã que me chamou no particular, né, e foi muito clara comigo, eu esclareci a ela, falei assim, olha, isso é um desafio para nós e para você também. E isso só vai ser esclarecido no momento que você conhecer verdadeiramente o amor de Deus. Porque a gente não pode julgar a pessoa pela religião dela, ou pelo que ela veste, ou pela cor da sua pele, ou pelo seu comportamento. Você não pode julgar um ser humano dessa forma, nem Deus agrada disso. Né? Então, a partir do momento que você tiver um conhecimento, um estudo melhor da Bíblia, um conhecimento melhor do amor de Deus, você vai entender que isso são preconceitos. E ela permaneceu, mas muita gente saiu. Eu fui chamada em redes sociais, eu fui chamada no WhatsApp para fazer crítica. Fizeram muita crítica, falaram que a igreja ia fechar porque eu estava me aliançando com o pessoal da macumba, desse jeito. E falaram. Mas, enfim. Faz parte, né, os desafios que enfrenta por ser. Eu acredito que vocês são... tem esse olhar diferente, né? Mas são referência também. Assim, eu estou realmente muito impactada com o discurso de vocês, né? Porque, querendo ou não, a gente tem alguns estereótipos também na cabeça da gente das religiões, né? Essa religião é assim, é assado, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. Então, vendo o discurso da pastora Ireni, sendo uma mulher negra, né, de uma posição importante numa igreja que ela e a família dela fundou, assim, até para mim, que tenho alguns preconceitos, é muito importante ouvir, né? Quando ela fala das mulheres, né? As mulheres estão satisfeitas nesse lugar que elas estão. Elas não precisam se enquadrar em um modelo, um padrão. Então, eu acho muito importante esse discurso, né? E é muito importante a gente conhecer, né? As outras religiões para a gente ir desconstruindo isso que a gente tem na cabeça da gente. Aproveitando que ela falou aqui, entrando nesse tema também, porque é muito interessante. Ela falou, a gente já cria aquela resistência. A gente quer saber, né? Quais são a questão da origem da família, assim, no início, que antigamente, a gente fala antigamente, o pessoal era muito mais tradicional. Por exemplo, minha avó fazia católica mesmo. Então, aquele tinha que ir na missa todo domingo, para participar de procissão. Então, tinha resistência. Eu acredito que se eu chegasse e falasse com ela, avó, teve um dia que eu tive uma experiência, que eu fui uma filosofia, chama Seishonoe. Eu fiquei meio assim, nossa, ele me convidou para poder ir, vai lá para você conhecer como é que é. Eu falei, será que eu vou? Será que eu não vou? Já pensando nessa questão, né? Falei, nossa, será que pode ir? Tipo de coisa. Então eu falei, eu vou. Aí fui e falei, vou lá, vou chegar lá, cheguei meio assim, eu vi lá só japonês, falei, já tá bom que é diferente, só tem japoneses. Então, né? Então foi uma experiência muito interessante, mas tudo surgiu nisso aí, né? Apesar que na minha família tem a questão da religião, são as pessoas cristãs, né? São cristãs, da igreja católica. E foi bom, foi uma experiência muito boa. Aí eu queria entender de vocês, como é que é a família, assim, os avós, os pais, como é que passou essa origem, né? Se tiver algum, não sei se algum deles é vivo hoje, né? Ou você tem umas pessoas mais próximas, como é que eles viriam isso? Como é que vocês lidariam dessa forma, né? Eu já não tenho pai nem mãe aqui na Terra, né? Mas quando eu estabeleço essa conexão, que eu acredito na comunhão dos santos, quando a gente estabelece, eu vejo que meu pai me daria um abraço, porque meu avô era pastor, ele pastoreava, né? Eu sei que meu pai me daria um abraço e ver o progresso. Olha, né? Daquilo que o Evangelho de João diz, né? No capítulo 17, 21, ele diz assim, é um pedido de Jesus, Pai, que todos sejam um. Para quê? Para que o mundo creia. E se a gente dá esse testemunho, eu tenho a certeza, a minha fé me diz e meu coração me assegura, que haverá um dia que nós ergueremos um único cálice. Eu acredito. Então, assim, eu tenho essa experiência na família. E por quê? Eu perdi um irmão agora há poucos dias, tem poucos dias e tal, e
a família dele é eles professam, são cristãos, mas tem igreja diferente. A igreja deles é neopentecostal, né? E assim, infelizmente, tem muito fundamentalismo, né? Nesse meio. E eu me lembro que, né? Claro, isso é nítido. Quando eu cheguei, né? Dava a tristeza do luto mesmo, dos filhos, da esposa, de todos e tal. E eles participam de uma igreja, sabe? A igreja deles há muitos anos. E o pastor ia na igreja, ia lá para fazer a oração que eles fazem e tudo. E quando estava chegando a hora do sepultamento, assim, tudo deu um maior respeito, né? Porque eu sou católica. Aí uma filha dele me fala: eu quero que a senhora, tia, faça a oração. Então, eu, católica, quando eu comecei a fazer a oração, fiz a oração na maior tranquilidade, na maior serenidade. Aí, depois assim, tranquila. O evangelho que eu peguei foi João 14, que fala: na casa do meu pai tem muitas moradas. Aí eu dizia: gente, a casa do pai vai acolher a todos nós. Sabe, a todos nós, esse abraço do Cristo ressuscitado, quando Cristo ressuscita, que faz novas todas as coisas, ele abraça os chavantes, ele abraça a natureza criada por Deus, ele nos abraça e nos irmana. Conversando tranquilamente, na hora que eu terminei a fala, o pastor chegou. Em respeito a ele, e ele também respeita, né, a minha pessoa, nós permanecemos. E o que ele falou, o evangelho que ele pegou e as palavras que ele falou foram as mesmas que eu havia falado. Sabe assim? Então, a gente vê assim, gente. Às vezes parece que a gente está brigando pela mesma coisa, É o mesmo resultado. Pela mesma coisa, é o mesmo objetivo, porém de ângulos diferentes. Gente, nós precisamos aprender, como seres humanos, a acolher o diferente, acolher aquele que não crê. Sim. Nós trabalhamos, por exemplo, lá na PUC, né, a gente transitava entre milhares de jovens, assim, e me chamava muito a atenção a vida que o jovem tem, aquela energia, tudo assim. Gente, canaliza essa energia para o bem. Quais as ações hoje que vocês têm assim para promover esse diálogo, né? Essa união mesmo, né? Que a gente acredita que possa haver. Porque hoje tem muitas guerras em nome da fé, né? Sim. E aí todo mundo usando o nome de Deus para guerrear. Quais são as ações hoje que, né, as igrejas, os programas, as instituições que vocês trabalham, realizam para poder promover esse diálogo e esse respeito? Bom, a Igreja Católica Apostólica Romana, como ela participa do CONIC também, do ecumenismo, até o macroecumenismo, que é diálogo com as outras religiões que não são cristãs, né? Isso a gente tem que deixar sempre bem claro. Nós temos procurado, assim, fazer ações conjuntas. Geralmente a gente consegue trabalhar melhor no conjunto quando é alguma ação social, né? Nós, por exemplo, a Igreja Católica, junto com as outras igrejas, Sim. nós tivemos um trabalho belíssimo lá junto ao povo de Brumadinho. Ah, sim. Sabe? Gente, ali a gente não via quem era esse, ali são irmãos nossos. Por isso a gente tem que ter muita atenção. Ao rezar o Pai Nosso, no plural, presta atenção. Você está rezando, você está orando, né? É esse que todos sejam um, não é misturar tudo, fazer uma sopa. Eu vou pegar a batatinha, a cenoura, o macacão, a carne, vou fazer uma sopa, né? Vou pegar isso, né? Uma comparação assim. Então, vou fazer uma sopa, vamos cozinhar tudo na mesma panela e depois a gente bate tudo no liquidificador e vai virar uma papa. E onde está o sabor da batata, o sabor da cenoura, o sabor... Isso, gente, onde está a propriedade de cada um? A propriedade de cada um, o direito, isso é direito de cada um. O sabor que tem a igreja da pastora Irani, a igreja luterana. Eu sou amicíssima da pastora Mara, sabe? Nós duas assim, temos uma conexão profunda, mas o que nos une é Deus. Exatamente. A gente busca o mesmo objetivo.
né? O mesmo ideal. Eu participo do Movimento dos Focolares desde menina, bem menina, sabe? E o Movimento dos Focolares é um movimento pela unidade cristã, pela unidade, não só cristã, pela unidade quase que de toda a humanidade, que nós somos, não, tal, porque ele é da Etiópia, ele é de Portugal, ele é do Brasil. Não, nós pertencemos a uma única raça, a raça humana, que foi criada à imagem de Deus. Né? Então, esse amor, chamado amor recíproco, ele precisa ser recíproco, que é uma via de mão dupla. Né? Então, eu vou à igreja, sim, de outras denominações, já fui convidada a palestrar. Eu tenho uma irmã que é espírita, ela faz o evangelho no lar, né? Eu sei que ela faz tudo. Eu convivo muito bem com ela. Fátima, o que é verdade para ela pode não ser verdade para, né? Para Fátima. Mas eu respeito. Primeiro, diálogo e respeito. Quando nós estabelecemos, né, conseguimos, gente, é desafiador, porque quando você está aberto ao outro, que a fé, como eu já disse, ela é libertadora. Então, quando eu estou aberta ao outro, eu vou acolher. O que é verdade para ele? Muito bem. Mahatma Gandhi. Perguntaram a Mahatma Gandhi, né? Mahatma Gandhi, o que eu preciso fazer para mim ser assim, autêntico diante de Deus? Qual igreja que eu tenho? Ele fala assim, a que você está. A que você está. E eu vou colocar assim uma situação, né? É importante a gente falar, porque nós somos pessoas de fé. Sim. Eu estudava na época, assim, parece que eu estava no 2º ou no 3º ano, que antigamente falava científico. E eu tinha um professor que ele tinha uma pirraça muito grande com os cristãos. Ele se denominava não cristão, sempre não tem aquele ateu, professor, né? Sabe? E ainda era professor de moral e civismo, né? Moral e civismo. Moral e civismo. E ele começava, sempre. E ele sempre me olhava assim, falava. Aí um dia lá ele soltou uma na sala e estava assim, sabe por que nós estamos nessa situação? A culpa é dos cristãos. Porque aí ele cita Mahatma Gandhi, ele diz, se os cristãos vivessem realmente o cristianismo, todos os ismos cairiam por terra. O fundamentalismo. Bem profundo, né? Profundo. Aí ele começou a falar, sabe, o fundamentalismo, o consumismo, todos os ismos cairiam por terra. Aí eu baixei a cabeça e falei, professor, me dá licença. Aí ele falou, pois não, Fátima. Eu falei assim, o senhor tem toda a razão. Nós cristãos não sabemos viver o cristianismo mesmo. O senhor que sabe, vem e ensina pra gente. A gente é desafiado. Eu também tenho que desafiar. Exatamente. Colocar a questão ali, né? Para ele poder... Então, o que é pertinente. Você sabe viver tão plenamente, passa pra gente. Você sabe a receita? Por favor. Isso sabe tudo. Não fui desrespeitosa com ele, com a pessoa dele. Mas ele também não respeitava a minha crença, a minha profissão de fé. Então ele sabia muito bem. Ensina pra gente. Deste dia em diante, nunca mais ele tocou nesse assunto. Porque tinha outros cristãos também dentro da minha sala, mas que não tinham coragem de assumir a postura de cristão. Até pela imposição de quem sabe, o professor, né? ele era uma referência, assim, uma pessoa de... Ainda mais que ele era professor... É professor de moral e civismo. De moral e civismo. Imagina, uma imposição, né? E tudo assim. Aí, mas a pergunta, eu acredito que a pergunta que a irmã fez para ele fez ele meditar sobre a questão do respeito. É verdade. Eu falei, não, aí ele falou assim, tá. Eu falei assim, não, o senhor tem alguma pendenga contra o cristianismo? Vamos resolver, né? Então, vai ser mais fácil, então, dialogar. Gente, e ele se tornou uma pessoa dócil. Jamais ele provocou na sala. Então, assim, eu aprendeu ali, né? Ele também aprendeu. A gente nós precisamos ter uma postura, porque eu tenho uma identidade cristã. A minha identidade é cristã. Sim. Né? Respeito o que é judeu, respeito o que é islâmico, sim. Respeito quem pratica o judaísmo, o hinduísmo, o shintoísmo, e respeito. É ali que você se encontra.
É ali que você está amando. Porque o mandamento é o amor. Amai-vos, não amassai-vos. É verdade. E isso mesmo. Vocês acham que... Como é que a gente evita, assim, os extremismos, né? As formas de... Eu acredito Aproveitando, que até só desculpa, só porque ela falou que eu fiquei curioso, que na hora que falou da questão das origens, a pastora olhou assim, eu acho que eu ia tomar um puxão de orelha, né, da família, que eu falei da questão da família. da família, sim. Mas se eu puder falar um pouquinho sobre isso também, depois complementar, por o que acontece? Na minha família, tem muito tradicionalismo mesmo. Eu vim de uma família bem tradicional, onde casamento é casamento, não se divorcia. E eu não divorciei por opção, eu divorciei porque eu fui forçada ao divórcio mesmo. Não tinha como. Na verdade, eu fui divorciada, né? Assim, divorciaram de mim. Porque eu lutava por isso, né, para manter. Mas chega num ponto que não dá mais. Então, a família também teve uma dificuldade comigo, porque eu já era pastora, para passar por um divórcio. Então, houve um rompimento. Houve um rompimento de vínculos, o que é muito triste, mas não houve esse rompimento porque eu queria que rompesse. Eles acabaram rompendo mesmo. Eu pastoreava a minha família toda até então. E muitos desvincularam por causa disso, e aí vão surgindo os boatos, os burburinos, e eles vão falando, e aquilo vai entristecendo. E o que foi que me impeliu para a cidade de Contagem, que a minha família mora toda em BH? Por causa do tradicionalismo, e ainda tenho desafios na família, em questão à intolerância, né? Em questão ao respeito. Aí, na minha família existem esses desafios. Mas, até porque eles estão lá e eu estou aqui. Mas os que estão comigo já na minha comunidade, os que fazem parte da nossa comunidade, eles já me conhecem nesse quesito. Então, eu já comecei a carregar algumas pessoas comigo para a parte ecumênica. Antes, eu não conseguia levar ninguém para um culto ecumênico na Igreja Católica. Agora, eu já levo uma equipe de louvor que quer um espaço. Então, assim, a gente vai passando isso para frente, né? Mostrando a visão, mostrando o entendimento, que a gente tem que amar o outro como ele é. E as pessoas que estão à nossa volta e que andam junto com a gente, eles vão percebendo essa atitude, essa nossa atitude, pelas nossas ações, e vão caminhando junto com a gente, vão tomando essa decisão junto conosco. Inclusive, falando ainda dos vínculos familiares, né, rompidos, eu visito uma senhora do bairro Caivera, que ela era conhecida como a Mãe de Santo, uma grande Mãe de Santo. Eu visito essa senhora por amor, porque ela precisa de oração. Mas eu me lembro que a primeira vez para eu estar na casa dessa senhora, eu não fui a convite dela. Ela não me conhecia. Eu fui a convite dos filhos casados que moram no mesmo loteamento que ela. E aí eu falei com o filho assim, mas cadê sua mãe? Você me falou da sua mãe, que ela é uma mãe de santo, que ela faz isso, que ela faz aquilo. Eu pensei que ela estaria aqui no culto conosco. Mamãe não suporta crente. Mamãe joga água quente nos cristãos que vêm aqui. Mamãe não aceita cristão de jeito nenhum. Falei, mas eu quero vê-la. De jeito nenhum, pastora. Nós não vamos fazer isso com a senhora? Já deixou, Ela vai tratar mal a senhora. Mamãe não quer te ver. Falei, mas ela nem me conhece. Como que ela não quer me ver? Nunca me viu, nunca ouviu falar de mim. Eu não acredito nisso. Não, pastora. A hora que eu só chegar, falar que é pastora, eu não vou falar que é pastora. Eu não preciso disso. Eu não preciso usar o título. Eu quero vê-la como pessoa. Como pessoa. Como de chegar, né? Foi bem diferente. Né? Ela falou, mas ninguém se aproxima dela. Eu falei, talvez ela precise que alguém se aproxime dela. Né? Talvez ela use isso como defesa, como escudo, para se proteger de algumas coisas. E eles falaram, não, nós não vamos deixar. Eu falei, não, mas vocês não têm que deixar, eu vou. E eu não quero que vocês vão comigo. Vocês fiquem aqui que eu vou me aproximar dela. Ela já estava no quintal. Eu acredito que ela tenha ouvido o barulho da oração. E ela, por curiosidade, saiu da casinha dela e ia andando até a frente. Eu saí de perto deles e falei, fiquem aqui. Ficaram todos atentos.
eu vou até ela sozinha. Deus vai na minha frente. E quando eu me aproximei dela, falei, Dona Maria, a senhora não me conhece, meu nome é Irani, eu vim aqui para falar para a senhora que Jesus ama a senhora. Ela chorou e me abraçou fortemente. Nunca mais nos desvinculamos. Também, eu tenho uma experiência assim também, né? Que, numa missão, aproximadamente uns 12 anos, a minha filha ia embora para outro país, a outra já morava também em outro país, ela ia completar os trabalhos dela num outro país e ela quis fazer missão comigo. E ela tinha terminado o curso de biologia e falou, mamãe, eu quero fazer essa missão com a senhora. Né, assim, isso trazendo bem para a família. Eu falei, vamos. Aí ela fez a preparação comigo, né? Nós nos preparamos e fomos fazer uma missão no norte de Minas, fomos para Chapada do Norte, numa comunidade. Aí nós ficamos lá, uma comunidadezinha pequena, 2.000 pessoas e tal, e visitamos as famílias, sabe? Promovemos algumas reflexões com casais, com as crianças, com os jovens e tudo. E visitávamos as casas. Aí no último dia, que era num sábado, era a última rua, e nós fomos passar nessa rua. Aí tinha uma pessoa em pé na porta, sabe? Aí um senhor, tal, e a gente visita todas as casas. Nós não temos que fazer distinção. Já estou falando disso. Se eu fizesse, seria, né, um contra-testemunho. Aí eu falei, boa tarde. Ele, boa tarde, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Eu falei, eu sou missionária, essa é minha filha também, está fazendo missão comigo. Ele falou assim, deixa eu falar com a senhora, eu sou pastor. Eu falei, ai, tudo bem, que bom, né? Eu sou pastor, eu sou pastor. Impacto, né? Eu falei assim, ai, que bom, tudo. Ele falou assim, a gente pode chegar e conversar um pouco? Aí ele falou, pode. Aí abriu a porta, a esposa dele correu lá dentro, já veio com a Bíblia, sabe? Ela já veio com a Bíblia na mão e nos sentamos na sala e começamos a conversar. E ele falou, aí nós conversamos, partilhamos. Aí eu falei, olha, olha a abertura, né? Olha o cuidado que a gente tem que ter também, né? Aí eu falei com ele assim, olha, eu quero perguntar ao senhor, me fale das coisas boas que acontecem na sua igreja. Que você, né? Você ministra aqui, você tem uma igreja aqui, né? Me fala das coisas boas. Aí ele me contou algumas coisas, sabe? Assim, falou assim, mas eu fico pensando assim, os católicos também têm muita coisa boa. Eu falei, temos. Sabe, estabelecemos um diálogo, aí ele começou a falar, aí falou assim, nós falamos, né, sobre a Bíblia e tudo, eu falei, olha, a gente não pode pegar a Bíblia letra pela letra, a gente precisa fazer uma exegese, fazer um estudo, né, o que esse texto está me dizendo, por quê? Antes do texto, tem um pretexto. Sim. E um pretexto num contexto para depois surgir o texto. Exatamente. Né? Então vamos ver, por que Jesus falava isso? Gente, ele foi assim, sabe? Aí a esposa dele falou, peraí que eu vou preparar um café. Já guardou a Bíblia, sabe? Peraí que eu vou preparar um café. Mas foi um diálogo tão bom, sabe? Aí ele pegou e falou assim, olha, eu vou pedir, senhora, traz para mim, me explica o que Jesus quis dizer nisso aqui. Porque até hoje eu ainda não entendi. Aí eu expliquei para ele, numa exegese tranquila. E aí gente, era a última visita. Nós ficamos assim umas 2 horas ou mais dialogando. Quando nós estávamos saindo, ele me abraçou e falou assim, a senhora acredita que eu pensei que a senhora não tinha coragem de entrar na minha casa para eu ser pastor? Eu falei, não. Todo mundo Aí a minha menina falava, assim que nós saímos, a Mariana, né, Mariana? Você vai ver esse podcast, você vai lembrar disso. Aí ela falou assim, mãe, quando eu tiver alguma dúvida, eu sei quem recorrer. Tá eu sei quem recorrer. Eu falei, tá. Aí, sabe, assim, claro, gente, isso é o diálogo. A abertura. Respeito, sabe, a abertura. Diálogo, Sim. Abertura. Sabe, esse cuidado nas nossas paróquias. Pensa que a Igreja Católica toda é aberta ao ecumenismo. A resistência. Sim. Sabe? Quando fala em ecumenismo, eles acham que é coisa que vai tirar... Olha, se for da parte evangélica, vamos falar assim, eles são evangélicos. Evangélicos somos todos nós. Sim. Todo aquele que pratica o evangelho, ele é evangélico. Sim. Né? Eu sou evangélica porque eu procuro viver, né? Procuro, gente. Claro que nós tentamos, né? Mas o nosso humano sempre vai sobressair mesmo, né? Mas a gente procura viver. Então, você está vivendo os valores evangélicos, né? Sem fundamentalismo, sem extremismo, porque quando você
Gente, é o cuidado da gente ter com fanatismo, porque o fundamentalista, ele é fanático. Mas se a gente pegar para o lado da psicologia, por que ele é fanático? Porque ele tem um vazio muito grande. Ele quer preencher esse vazio. Então, ele quer crer, sabe? Ele precisa crer para dar sentido à sua vida. Só que a crença passa a ser... Ele acha... Cega, coloca uma viseira aqui, só eu estou certo. Aí cai no extremismo. Sim. Não, aí é muito perigoso, porque desqualifica o outro. Quando eu vou falar alguma coisa, né, assim, falar, a sua igreja, estou desqualificando, eu não sei as qualidades. Eu vou conhecer primeiro a minha igreja. Eu preciso ter esse cuidado. O que a minha fé me diz? Eu sou cristã católica? Sou. Eu tenho uma identidade? Sim. Por quê? Porque eu quero dar razão à minha fé. Uma coisa que você falou é muito importante, né? A gente sempre procura, às vezes, o defeito do outro, da igreja do outro. A gente não procura saber as qualidades, né? O que você faz de bom aí? Às vezes o que você faz de bom eu posso fazer na minha também. Sim, você tem um trabalho de excelência com a comunidade, ajuda, exerce a verdadeira religião. Né? Que é ajudar o órfão e a viúva, se compadece do mais fraco, do que não tem. Isso é um amor e eu preciso aprender com você, né? E precisamos compartilhar isso. Nós precisamos compartilhar isso. É isso que faz um mundo melhor, uma humanidade mais civilizada. Buscar o quê? A justiça e a paz. Quando a justiça e a paz se abraçarem, com certeza o projeto, o reino estará estabelecido. Nós estamos tentando construir o reino. Né? Porque tanto a Igreja Católica como qualquer outra denominação, qualquer outra religião que buscar a justiça e a paz está construindo o reino de Deus. É verdade. A gente está caminhando aqui para quase finalizar. Passa tão rápido, né? A gente acha que não vai ter assunto, mas quando a gente vê, a gente fala tem muito, excelente. Né? E aí a gente vai fazer umas perguntinhas aqui finais, né? Pra gente ir... Eu queria entender, assim, para vocês, né? Dentro da espiritualidade de vocês, e o que é a fé? O que é ter fé para vocês? Bom, eu já de antemão não sabia que você faria essa pergunta, né? Fé é uma adesão, é aderir a um projeto, aderir à paz, aderir ao amor, à justiça, né? Então, fé não é, eu creio. Crê até o diabo crer. Né? Até o diabo crer. Eu creio que existe Deus. O diabo também crê. Se falando diabo, tá, gente? Cuidado com essa palavra. Né? Aquilo que divide também crê. Sim, né? Que o diabo mal também crê. Já fala, o diabo quer dizer aquilo que divide. Só falou, só complementando aqui, fala diabo, a pessoa fica tentando... exteriorizar, né? Colocar, visualizar. Demonizar, aqui, né? Materializar, como se fosse um capeta. Com um garfo. São vários sentidos, né? Então, você tem que ter muito cuidado, né? A gente tem que ter esse cuidado. Esclarecer, a gente buscar, conhecer, sabe? Eu já fui para esses cantos do mundo, não sei em quantos lugares, quantas vezes esses pés pisaram caminhos que só Deus indicou, só Deus me levou. Né, a Amazônia do princípio ao fim, né, fora, na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos. Gente, eu sou a Fátima, né? Eu tenho que dar testemunho da minha fé. Eu preciso dar testemunho da minha fé. Eu não posso me acomodar. Então, a fé é isso. É o que me leva a ser uma pessoa libertada. Sim. Liberta mesmo de preconceitos, que muitas vezes... já é intrínseco, né? Eu tenho que buscar, conhecer e amar. Só se ama aquilo que conhece. Verdade. Então, o apóstolo Paulo vai dizer aos Hebreus sobre a fé. Ele vai declarar algo, e eu gosto de falar do apóstolo Paulo porque ele foi o fundador, né? Ele foi o grande apóstolo Paulo que fundou várias igrejas na Ásia e na Oceania, ele foi fundando igrejas. E ele vai dizer aos Hebreus sobre a fé. O que é a fé? Ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem,
mas se esperam. E nós professamos um Cristo ressuscitado. Eu professo um Cristo que morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia. Eu não o vejo, mas eu materializo ele em mim através do amor. O outro também é a isso, é personificação, fé. né? É a personificação das coisas que não existem, mas que eu posso trazer à existência crendo. É isso é maravilhoso, né? Quando ela fala que a fé é libertadora, a Bíblia vai dizer que e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E a verdade, eu preciso conhecer essa verdade. Todos nós precisamos conhecer a verdade. E estamos em busca dessa verdade. Não significa que construímos ela. Ninguém tem a verdade. Nós Se eu não achar que só ela tem a verdade, só a igreja dela tem a verdade, Exatamente. só a minha igreja tem a verdade, aí isso é preconceito. Exatamente. Estamos construindo essa verdade. Nessa construção, eu preciso conhecê-la, eu preciso te conhecer, eu preciso conhecer a sua verdade, eu preciso conhecer para poder construir. Né? E esse construir é exatamente construir Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Com aqueles que não creem. Né? Exatamente. Hoje, nós vivemos numa sociedade, além de pulverizada, com ideias e ideais diversos. É verdade. Então, eu tenho que abraçar. Respeito. É importante. Gente, muito obrigada. Eu adorei mesmo a conversa. Quero muito. A gente tem a previsão de fazer outros episódios, né? Voltar de novo. Queria que vocês deixassem contatos, né? Rede social, que vocês queiram. Sim. E deixar um recado final para todo mundo. Fátima. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade, né? Porque um convite é um convite de testemunho de fé, né? Então, quem tem fé, gente, vive a eternidade. Né? A gente está aberto a outros convites, pastor, se for. Eu gostaria de deixar assim. Vamos olhar, vamos buscar aquilo que nos une. Porque o que nos separa tem demais. O que nos une? O Cristo ressuscitado. Ou seja, o Jesus de Nazaré é o Cristo da nossa fé. Um homem histórico, concreto, que, como a pastora falou, nasceu, cresceu, morreu, mas ressuscitou. Sejamos testemunhas do ressuscitado, porque o ressuscitado vive entre nós. Que lindo. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a rica oportunidade mesmo de conhecimento, de compartilhar. É sempre muito bom estar com Fátima, é sempre muito bom estar com pessoas para compartilhar isso. E eu quero também deixar aqui agradecimentos a algumas pessoas que caminham comigo, né? Pessoas que estão conosco compartilhando a fé. Agradecer Padre Luiz, agradecer Conceição, agradecer a pastora Ângela, que hoje está na SBB. Eu queria estar lá com esse também, mas foi muito bom estar aqui também. Que ótimo. A gente não é onipresente como Deus, né? Deus é onipresente. Mas eles estão lá na SBB aprendendo a lidar com os presos e vão trazer esse conhecimento para nós, né? Vai ter uma Bíblia, vai sair agora uma Bíblia para presos, na linguagem, no modelo, bem que aproxima bem. E agradecer o pessoal da capelania. A gente pratica capelania hospitalar, capelania com pessoas de uso e abuso de drogas. A gente pratica em casas de recuperação, né, dependente químico. E a gente pratica capelania na casa dos idosos também. E essas pessoas que andam comigo, que estão comigo nessa caminhada, as pessoas do meu ministério, a Igreja Católica, todos os irmãos evangélicos da Igreja Católica. Sim. Muito obrigada. E que possamos ter uma longa caminhada com Cristo. Então, eu gostaria de fazer um convite, porque nós aqui em Contagem, eu amo Contagem. Só não posso contar em quem eu voto. Tá certo. Mais ou menos já deduzem, né? Então, assim, eu quero agradecer muito também ao Padre Luiz pela confiança que ele tem em mim. Agradecer também o CONIC, né? Pela liberdade que me dão como Igreja Católica. Agradecer o meu bispo referencial, que
lá de Patos de Minas, Dom Cláudio, que é o representante da CNBB, eu trabalho junto com ele, então é um trabalho riquíssimo, e muitas vezes eu sou convidada, enviada, convocada a celebrar. E na nossa paróquia, a paróquia é grande, né? A sua mãe participa e tudo. Então, assim, o padre Luiz às vezes fala assim, Fátima, você pode presidir tal dia, tal hora, tal... Assim, com prazer. Quando eu sou chamada lá, com prazer. E a primeira vez que eu fui, isso já tem uns quase 20 anos, quando eu entrei, né, de saia e tudo, assim, nós somos o lado feminino da comunidade, né? Então, assim, às vezes você vai com uma roupa mais feminina, tudo assim, porque você é o lado feminino da comunidade. Problema, calça comprida também, eu vou e tudo. Mas uma pessoa chegou para mim e falou assim, aqui, você não está na igreja errada, não. Você é pastor, você não está na igreja errada, não. Porque era a primeira vez que uma mulher... E também era a primeira vez que uma mulher subia no púlpito, né? Lá na nossa paróquia era a primeira vez. Aí daí em diante, sabe... Deslanchou mesmo, assim, não, eu sou católica e tudo, aí, eu estou aqui, sou, né, claro, eu sou agente pastoral, sou teólogo, aí você vai explicar, né, você tem que explicar tudo, e assim, mas foi muito bom, então eu agradeço muito ao Padre Luiz a confiança que ele tem, agradeço também o PROREC, né, o nosso projeto de reconciliação cristã na paróquia, e fica um convite aberto, né, sobretudo para quem mora na nossa paróquia de Salvador, nós nos reunimos toda a primeira segunda-feira de cada mês, às 19h30 no Monte Castelo. A senhora faz parte também. Faz parte. Gente, eu só queria mandar um abraço aqui para as nossas lindas catadoras de materiais recicláveis, da ASMAC, da Copercata. Deixa um abração para as meninas que são minhas preciosas. Amém. Ótimo. Obrigada, então, nós agradecemos mais uma vez aí pela participação, né? Foi muito enriquecedor. E só lembrando aí a todos que esse episódio vai ser... Acompanhe nossas redes sociais, né? Também nossas plataformas de áudio. Aí é muito simples de pesquisar. Rádio Contagem Viva. Bom, muito obrigado e até o próximo Intolerância episódio. Não, respeito sempre. Respeito sempre, é isso aí. Sempre diálogo. Obrigado. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.